Então esse graça e paz pode ser, esse amém pode ser um pouco mais caloroso. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem gosta de desafio aqui? Alguns falam assim, eu até gosto, mas eu estou com medo. Certeza que você pensou isso. Eu duvido você reproduzir o versículo aqui de Libras para a pessoa que está do seu lado. Duvido. Vamos lá, uma parte só que você lembra. Olha aí para a pessoa que está... Uma parte? Eu estou vendo várias pessoas fazendo vergonha. O que mais? Esse aí é qual? Fugiu aí, ó. Hã? Que alegria, irmãos, estarmos aqui nessa noite. A igreja está linda, que bom. Essa noite tão especial, participar da ceia do Senhor. E eu confesso para vocês que eu estou bem nervoso. O pastor Jair virou para mim e falou assim, Léo, qual é a vez que eu... É a segunda, terceira? Eu falei, não, pastor Jair, é a primeira vez que eu estou pregando de domingo aqui em Vila São José. E parece que com os jovens é um pouco mais fácil. Mas a gente está muito feliz. Esse sábado aqui a gente teve a conferência com a juventude da nossa igreja, falando sobre discipulado. Foi incrível, 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 incrível mesmo. 2 dias assim, imersos. E eu quero desafiar você que é adolescente e jovem, se envolva com a juventude da nossa igreja. A gente está vivendo um tempo bem especial, bem gostoso mesmo. E ontem, assim, à tarde, tivemos um bate-papo sobre discipulado com o pastor Augusto, pastor William, a Lucy, e eles compartilhando experiências sobre discipulado, a importância do discipulado na vida deles. Na sexta-noite tivemos o culto, sábado à noite tivemos o culto também, falamos sobre uma geração talmidim. E o que é o talmidim? É aquele que é um aluno, ele aprende com alguém, ele é um discípulo. E foi incrível, eu tenho certeza que a nossa juventude foi despertada e muitos frutos virão desse dia, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Falei para o Adriel, cadê o Adriel? Cadê o Adriel? O Adriel falou assim, Léo, você quer que abra os 2 copos? Eu falei, não, pode abrir um copo de água só, mas já estou tomando água. O passador está aí? Antes de ler o texto, eu queria recapitular você sobre esse mês de agosto e tudo aquilo que nós estamos vivendo. Qual que é o tema da série de agosto? Não, pegadinha agora, Luci, peguei você, viu? Qual que é o tema de agosto? Só as mulheres, qual que é o tema de agosto? Só os homens agora. Eita, meu Deus. Eu pensei que os homens iam dar um arru primeiro e depois ia vir. E aí toda a igreja, qual que é o tema de agosto? A nossa vida, minha vida debaixo da graça. No primeiro domingo desse mês, nós falamos sobre o que é estar debaixo da graça. Essa foi a temática, debaixo da graça. Entender o que é verdadeiramente a graça de Deus. E nessa mensagem, a gente aprendeu e percebeu que nós vivemos em uma cultura que tem dificuldade de entender essa questão da graça. E por que isso? Porque a gente cresceu aprendendo que, apesar de não ser real, mas o Papai Noel ele só dá presente para criança boa. Então, final do ano só vai ter presente se você se comportar durante tudo aquilo que você viveu durante aquele ano. A gente aprende que elogio depende de boas notas. A gente cresceu aprendendo que a salvação, ela depende de boas obras. Então, se você faz coisas para Deus, é isso que vai te tornar salvo. E muitas vezes foi nesse cenário que nós crescemos. E aí, no primeiro domingo desse mês, a gente aprendeu que a graça de Deus não é bem assim. A graça de Deus, ela foi concedida gratuitamente. Ela foi dada para pessoas que não mereciam.
ela foi dada para pessoas que, apesar de terem ganhado, elas não lutaram por aquilo. Apesar de se tornarem vencedoras, elas não entraram em uma guerra para que elas pudessem ganhar esse grande prêmio da salvação. E o que nos concede verdadeiramente essa graça, ou essa salvação, na verdade, é essa graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E isso quebra muito dos nossos pensamentos a respeito da nossa vida com Deus. Isso quebra a ideia de que aquilo que nós vamos receber, ou aquilo que nós vamos aprender tem a ver com desempenho. Não. Isso, o mau entendimento do que é a graça de Deus derramada sobre a vida da igreja e dos discípulos de Jesus, faz com que a gente tenha muita dificuldade de confessar as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas quando a gente entende a graça, tudo muda. E aí a gente começa a perceber que a graça de Deus não tem a ver com mérito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não merecia. Fala assim: você não é tão bom assim. Não merecíamos. Mas Cristo Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E hoje nós somos livres nele, amém? O amor de Deus nos alcançou e esse amor é incondicional. E isso é muito fora da curva para nós. Eu gosto muito de fazer a entrevista de batismo dos adolescentes da nossa igreja. Porque quando chega na hora da entrevista de batismo, eu pergunto para eles assim: imagina que nós estamos aqui agora. Eu quero fazer essa pergunta para a igreja. Imagina que nós estamos aqui agora, nesse culto. Acabamos de cantar vários louvores. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Mas de repente, bum, Jesus volta. Vou te encontrar lá no céu, sim ou não? Tem certeza disso? Absoluta? Alguns estão assim: meu Deus. E é muito legal fazer essa pergunta com os adolescentes, porque eles olham e falam bem assim: eu não sei não. E aí eu viro para eles e falo assim: por que você não sabe? É porque, sabe, às vezes, assim, lá na escola tem algumas influências, e às vezes eu me deixo levar. Às vezes eu não sou tão obediente aos meus pais assim. E aí vem uma quebra de paradigma e dizer para todos eles e falar bem assim: se eu te falar que se você continuasse obediente, isso não seria o suficiente para te salvar? E se eu te falar que se você não fosse influenciado, mas influenciasse outros, isso não é o suficiente para te salvar? Aí eles entram em parafuso e falam assim: meu Deus, o que é suficiente para me salvar? Apenas crer em Jesus. Mas essa conversa não para aí. Porque uma pessoa que creu em Jesus, que recebeu essa graça, com toda certeza ela vai querer agradar o coração de quem a salvou. É o que Paulo vai dizer em Romanos, quando ele fala: se essa graça está derramada sobre nós, a gente vai continuar pecando? E ele diz: de maneira nenhuma. Não continuaremos pecando porque a graça está nos alcançando, ou na verdade já nos alcançou. Pelo contrário, agora que eu tenho o entendimento que essa graça foi derramada sobre a minha vida, eu abandono a minha vida de pecado e começo a viver a verdadeira vontade de Deus para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. E esse é o caminho que nós devemos seguir. E isso foi o que nós ministramos no primeiro domingo, o entendimento dessa graça. Domingo passado foi Dia dos Pais. Alguns de vocês estavam lá com a família no churrasco, ou numa boa feijoada, não sei. Mas semana passada o pastor William esteve ministrando sobre um pai cheio de graça, falando sobre o filho pródigo, a parábola dos filhos. E ele falando como Deus, esse pai gracioso, conseguiu derramar a sua graça sobre o filho que abandonou, mas também sobre o filho que ficou em casa. E hoje sim, nós vamos falar sobre essa temática. Por onde recebemos a graça? E agora eu quero ler o texto junto com vocês, de Lucas, capítulo 18, no versículo 9, que diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano.
O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus amava contar parábolas. Essa foi uma das maneiras que ele escolheu para ensinar verdades a respeito do reino dos céus. E hoje eu queria que juntos nós mergulhássemos, baseado nessa temática, por onde recebemos a graça, nessa parábola que Jesus contou. Onde ele apresenta 2 personagens. E o primeiro personagem é um fariseu, bem vestido, um homem muito respeitado. As suas características eram: ele é um guardião da lei. Ele é uma pessoa que ele tem a lei como algo que se estuda constantemente. Ele tem a responsabilidade de guardar essa lei, e então ele é um estudante muito assíduo, é uma pessoa que sempre procura saber a respeito disso. Além disso, como fariseu, ele é popular entre as pessoas. As pessoas conhecem ele. As pessoas olham para ele e admiram ele. Ele é uma pessoa popular. Se fosse na nossa época, talvez ele tivesse muitos seguidores no Instagram. Talvez ele tivesse um canal no YouTube onde ele falaria sobre a lei de Deus. E ele começaria assim: fala galera do meu canal, tudo bem? E ele iria falar a respeito da lei de Deus. Esse era o fariseu, guardião da lei, popular entre o povo. Levava a sério as práticas de oração, jejum. Ele tinha ali como um princípio sempre entregar o seu dízimo. Ele levava muito a sério as cerimônias ou os rituais religiosos. Ele era uma pessoa que sempre buscava ter essa pureza cerimonial quando se tratava do templo. O fariseu tinha uma boa reputação de santidade. As pessoas olhavam para ele e falavam bem assim: ele é muito diferente. Ele é muito diferenciado. E esse é o primeiro personagem que essa parábola contada por Jesus nos apresenta. Nós temos 2 personagens e esse é o primeiro. Uma pessoa aparentemente incrível, extraordinária, novamente popular. Novamente, era uma pessoa que era um referencial para muita gente de santidade. Mas Jesus nos apresenta um segundo personagem. E o segundo personagem é um publicano. E é o extremo. A gente sai de uma pessoa que é um referencial para muita gente. A gente sai de uma pessoa que é um guardião da lei. A gente sai de uma pessoa que busca ali ter a sua vida de oração e tal, entrega o seu dízimo, enfim. E a gente vai para uma pessoa que era um cobrador de impostos. E na época de Jesus, isso para muita gente era um escândalo, porque é como se ele fosse um traidor da sua pátria. Os judeus eram dominados por um outro império, por um outro povo, o povo romano, e um publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos próprios judeus. Então, os judeus, ao olhar para um publicano, eles o achavam como se ele fosse um traidor. Como é que pode? Ele é sangue nosso. Ele é nosso irmão, ele deveria proteger, ele deveria estar junto com a gente. Mas ele nos traiu e agora ele está do outro lado, cobrando impostos nossos. Esse é o publicano. O publicano, por essas ações, era considerado impuro. Não era uma pessoa bem vista pela sociedade. Não era uma pessoa que alguém viesse a admirar. Talvez, se ele tivesse um Instagram ou uma rede social,
ele teria que bloquear os comentários dele para ele não ser cancelado. Esse é o publicano. O publicano é colocado na lista de piores pecadores. É como se ele e um ladrão estivessem na mesma prateleira. O publicano é uma pessoa completamente diferente. E Jesus inicia dessa maneira a sua parábola, apresentando dois personagens que vivem vidas completamente diferentes, que vivem contextos completamente diferentes, que estão sendo observados pelas pessoas de uma maneira completamente diferente. E sabe, essa parábola, ela não para por aqui, ela continua dizendo que esses dois, eles foram para o mesmo lugar. Então, o fariseu e o publicano, eles estão em um mesmo ambiente, só que eles têm atitudes completamente diferentes. E eu quero abrir um parênteses e trazer para nós aqui agora. Nós estamos aqui nessa noite, tomamos a decisão de sair das nossas casas, vir para um culto como esse e glorificar o nome do Senhor. Já ouvimos e louvamos ao Senhor com canções, nós já entregamos os nossos dízimos e ofertas, nós já participamos do Momento Libras, enfim, todos nós estamos no mesmo ambiente. Mas a verdade é que é muito possível que nós estamos tendo atitudes diferentes. E esses dois, o fariseu e o publicano, nessa parábola contada por Jesus, é exatamente isso que aconteceu. Eles estão no mesmo lugar. Eles têm contextos diferentes. Mas em um ambiente de oração que era comum, muita gente ia orar nesse lugar, eles estão lá e as suas atitudes nos chamam a atenção. E eu quero pensar na atitude do fariseu. O fariseu, esse homem religioso, muito bem visto pela sociedade, que tinha a sua prática de sempre jejuar, entregar o seu dízimo e tal, a Bíblia vai dizer que a sua atitude naquele lugar ele está em pé orando. E eu quero fazer uma pergunta, tem algum problema em orar de pé, sim ou não? Não, nenhum problema. Nenhum problema. Então, ele chega, e ele está orando de pé, essa é a primeira atitude. Mas esse fariseu, na sua oração, ele diz, ó Deus, graças te dou. Depois de estar em pé ali, ele diz, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E a oração dele, que flui do coração dele, começa a ser externada. E ele então, na sua oração, começa a se comparar com outras pessoas. E ele diz, eu não sou como os roubadores, eu não sou como os injustos, eu não sou como os adúlteros, e eu não sou como esse publicano. E eu te agradeço, Deus, por tudo isso. E talvez não ser um ladrão, não ser um publicano, no sentido que ele achava errado, não ser um adúltero, não ser injusto, talvez não tenha tanto problema. Eu acredito que Deus não deseja que a gente tenha essas características. Eu creio que Deus não quer que nós sejamos ladrões, injustos, adúlteros. Essa não é a vontade de Deus. E esse homem, ele está aqui se gloriando por isso. Eu não sou isso. Eu não sou como esses demais homens. Ele continua, é como se ele fizesse um autoelogio. É como se ele olhasse e ele quisesse se colocar diante de Deus, e ele fala assim, ó Deus, eu sou essa pessoa, ele não para. Ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana. O padrão desse homem é elevadíssimo. Ele jejua 2 vezes por semana. Aí talvez a gente olhe e fale assim, meu Deus do céu, está difícil jejuar 1. Ele jejua 2. E ele não para, ele continua. Além de tudo isso, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Aí a gente olha e fala assim, não, para. Dá o dízimo de tudo que ganha. Esse homem, ele é incrível demais, ele é extraordinário demais, será mesmo.
ele apresenta na sua oração os seus feitos religiosos. E sabe, um ponto muito importante sobre o fariseu é que, nesta parábola contada por Jesus, em nenhum momento Jesus diz que é mentira essas coisas. Em nenhum momento Jesus fala que essas coisas que o fariseu estava dizendo fazer era mentira. Então, possivelmente é verdade, ele tinha esse estilo de vida. Possivelmente ele jejuava sim 2 vezes por semana. Possivelmente ele dava sim o seu dízimo de tudo que ele ganhava. Possivelmente ele era essa pessoa que realmente, ele não era um ladrão, ele não era injusto, ele não era adúltero, ele não era essa pessoa. Mas, nessa parábola, de algum modo, Jesus está condenando a atitude desse fariseu. Nessa parábola, de algum modo, Jesus está nos apresentando como não viver, ou como não se apresentar diante dele. E isso tudo tem uma razão. Apesar de ser verdade esse estilo de vida, a oração desse fariseu é um autoelogio espiritual. Ele não agradece a Deus pela graça concedida. Ele não reconhece que o estilo de vida dele é porque Deus o alcançou e transformou o cenário e transformou a vida dele. Não! Ele agradece a Deus pelo seu próprio desempenho. Ele é bom demais. Ele é incrível. Ele é o crente mais top que existe, mas não pela graça, por conta do seu desempenho. Ele cita pecados dos outros, porque ele deseja se tornar ou parecer superior a outras pessoas. E sabe, irmãos, olhando para a vida desse fariseu, a gente precisa entender algumas coisas. O problema não é ser um dizimista fiel. O problema não é jejuar e buscar essa vida de relacionamento com Deus. O problema não é ir à igreja e estar todos os domingos na igreja. O problema não é fazer devocional, participar da conferência, ir na célula, é congresso de mulheres, é encontro de homens. O problema é achar que tudo isso vai fazer com que eu seja um merecedor da graça de Deus. O problema é esse. E sabe, essa semana nós estávamos conversando em uma reunião pastoral, e quem aqui conhece o termo desigrejados? Quem conhece esse termo? Quem são os desigrejados? É a galera que fala bem assim: eu amo Jesus. Jesus é incrível. Jesus é a pessoa mais extraordinária que já pisou nessa terra, mas eu não quero saber de igreja. A igreja, ó, sou eu. E a pessoa não quer ter relacionamento com a noiva de Cristo. Esses são desigrejados. Mas essa semana, em uma reunião pastoral, a gente falou sobre um novo termo: os igrejados. Que são aqueles irmãos que eles estão na igreja constantemente. Eles fazem parte de toda a programação, eles se envolvem. Eles são assíduos, eles estão semanalmente nas células, eles fazem todos os cursos. Mulher Única 1, Mulher Única 2, ele vai para a EBM, ele está no encontro de mulheres, ele está em tudo. Mas a motivação principal de estar fazendo parte de uma programação é para que ele possa simplesmente ser aceito por Deus. E como se ele cumprisse com um protocolo de falar assim: fiz a minha parte essa semana. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Nada do que fazemos, nenhuma das nossas atitudes, nada, irmãos, nada será capaz de fazer com que a graça de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Nada. E Jesus, então, apresentando a vida desse fariseu, nos ensina justamente isso. Ele é um homem que tem boas condutas, mas o reconhecimento dele não está no Senhor. Ele acredita que tudo que ele vive é porque um dia ele acordou e ele falou assim: eu sou bom demais e eu vou fazer isso.
E quantos de nós estamos presos nessa condição? Quantos de nós vivemos justamente dessa maneira? A gente acredita muitas vezes que levantar e ir no culto num domingo à noite é como se a cota da nossa semana, do nosso relacionamento com Deus fosse o suficiente. E a gente tem se denominado como discípulo de Jesus, porque nós fazemos parte de uma reunião semanal na igreja. Irmãos, é muito além disso. E às vezes, Deus está querendo e desejando quebrantar o nosso coração para que nós possamos entender o que realmente significa a graça. À medida que a gente é tomado pelo sentimento de, não, eu faço tudo pela igreja, eu sou esse cara, eu não sou como os outros, eu tenho olhado a vida de fulano, olha lá, ó. E às vezes está num culto como esse e fala bem assim, olha, essa palavra que está sendo pregada não é para mim, como eu queria que fulano estivesse aqui. E Deus está olhando para nós falando assim, ó, é para você sim. E o que Deus deseja com tudo isso é quebrar o nosso coração orgulhoso. É quebrar tudo aquilo que nos faz pensar que a gente vai colocando um crédito na conta de Deus e como se boas ações pudessem comprar o Senhor. E tem uma canção que diz, eu não lembro o ritmo agora, mas fala que o amor de Deus não se compra. Não tem como. Não tem como. Mas ao mesmo tempo que Jesus apresenta esse fariseu com toda essa condição, ele apresenta o publicano. E o publicano, ele tem uma atitude um pouco diferente, ele está orando à distância. E até então isso não pode significar muita coisa. Se um orou em pé, o outro à distância, mas beleza. Vai muito além do que uma performance da maneira em que nós oramos. Esse publicano, ele não tem coragem de olhar para o céu, é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. A sua oração está carregada de expressão, mas até aí também não dá para saber muita coisa. Porque, e aí abro um outro parênteses aqui, porque às vezes nós estamos chorando e tal, mas é só emoção. Mas a Bíblia fala que a oração desse publicano é uma oração extraordinária. Ele ora ao Senhor e ele diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não apresenta nada do que ele fez de bom. E talvez ele não tinha nada de bom para oferecer. Ele não apresenta nada de atitude que pudesse tentar comprar a Deus. Ele só faz uma oração, ó Deus, sê propício a mim. E quando ele faz essa oração, utilizando essa palavra, propício, é como se ele pedisse a Deus, fala, Deus, cubra os meus pecados. Deus, cubra os meus pecados. A propiciação no Antigo Testamento era justamente esse ato de cobrir os pecados do povo de Deus, diante de Deus. Mostrava que a santidade de Deus exige um juízo, mas o próprio Deus, ele providencia um meio de perdão, e no nosso tempo, na nossa geração, como diz lá em Hebreus, antes Deus falou por meio de homens, tal, os profetas, mas hoje ele fala por meio do Filho, e nessa fala por meio do Filho, Jesus é esse meio que nós conseguimos o perdão através da pessoa de Jesus. E esse publicano, de algum modo, ele está pedindo a Deus, Deus, deixa o sangue do sacrifício na cruz cobrir os meus pecados. Deus, aplica em mim o que acontecia lá no Antigo Testamento, quando havia a propiciação. Deus, eu não tenho méritos. Eu não sou bom, eu não consigo, eu não sei como fazer, eu não sei como me manter na sua presença. Eu preciso da sua graça. Então me cubra com o seu sangue, Deus. E sabe, irmãos,
A pergunta que eu faço para nós essa noite é: qual que tem sido a nossa atitude diante do Senhor? O problema é que a gente tem uma guerra gigantesca com essas duas palavras, o orgulho e a humildade. E quantos de nós estamos tomados por um orgulho que não vem do Senhor? Quantos de nós estamos tomados por esse orgulho que nos prende e nos impede de desfrutar verdadeiramente dessa graça que Deus concede a nós? Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Que privilégio! Nessa parábola a gente vê um religioso, orgulhoso demais. Ele se assegura em suas práticas. Ele cumpre os protocolos. E a verdade é que ele não tem uma vida com Deus. Ele tem uma rotina. Sabe onde nós temos rotina, irmãos? No nosso trabalho. A gente tem uma rotina. Alguns entram no trabalho das 9 às 18 horas. É uma rotina, de segunda a sexta. Outros têm uma rotina de trabalhar 12 por 36. É uma rotina. Quando eu estudava, eu estava no seminário, eu tinha uma rotina. Minha aula das 9 a meio-dia e 15. Isso é uma rotina. Não é uma vida. E nós, muitas vezes, estamos se tornando isso. Nós não temos uma vida com Deus, nós temos uma rotina. E qual é a nossa rotina? É ir para o culto todo domingo. Nós estávamos aqui sábado, sexta noite, e o Eric Patelli, da Igreja Freedom em Americana, ele esteve aqui com a gente trazendo a palavra. E ele falou algo muito forte, mas muito verdadeiro. Ele falou: nós pedimos para que os céus se abram, mas nós estamos com a nossa Bíblia fechada durante a semana. O maior perigo que um discípulo de Jesus, um cristão, pode correr é justamente ele se assegurar nas suas boas atitudes. É isso que o próprio Jesus, o próprio Deus corrige lá em Apocalipse, quando ele fala para uma de suas igrejas: eu conheço as suas obras. Vocês são incríveis no que vocês fazem e tal, extraordinários. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. E o que Deus está nos chamando é para que todo orgulho no nosso coração que está nos impedindo de receber essa graça de Deus possa ser quebrado. Não tem a ver em ser bom. Tem a ver com a dependência. A verdade é que a gente pode ser um religioso orgulhoso, mas sabia que a gente pode ser um pecador orgulhoso também? Quantas pessoas acreditando em si mesmo o tempo todo, pessoas que reconhecem os seus pecados, pessoas que falam assim: eu sei disso, eu sei que isso é errado, eu sei que eu não devo fazer, eu sei que eu não posso ir por esse caminho, mas eu vou mesmo. A vida é minha. E sabe, o perigo de ser um pecador orgulhoso, lendo Romanos essa semana, a Bíblia fala que, lá em Romanos, que aqueles que, conhecendo a verdade, rejeitaram a verdade, o próprio Deus os entregou aos seus prazeres. Irmãos, e aí é escandaloso o que Paulo cita em Romanos, sobre os pecados que uma pessoa entregue aos seus próprios prazeres é capaz de viver. Quantas pessoas tendo o orgulho da vida terrível que está vivendo? Não, eu me acostumei com o meu pecado. Eu me acostumei a viver distante de Deus, eu me acostumei a mentir. Eu me acostumei a beber, a fumar. Quando Deus quiser, eu volto para a igreja.
Irmãos, Deus está querendo, hoje, agora. Mas o que Deus deseja é que o nosso coração orgulhoso, que olha para si o tempo todo, seja quebrado. Quebrado. E só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele. Quantos de nós que já vivemos a nossa experiência com Jesus, você sabe o seu antes e depois de Cristo. Você olhar para trás e falar assim, meu Deus, como que eu me permiti viver isso? Vai completar 11 anos da minha conversão. Me converti, eu tinha 16 anos. 16 anos. E eu agradeço a Deus porque Ele me alcançou ainda na minha adolescência. Mesmo que já tinha vivido algumas experiências que eu gostaria de ter feito tudo diferente. Mas é nesse momento que eu vejo a graça de Deus. Ele não desistiu de mim. Mesmo com os meus pecados, mesmo com os meus erros, mesmo quando eu pensava que Ele não me amava mais, Ele continuou me amando. Mas foi necessário quebrar um orgulho. Foi necessário eu olhar dentro de mim e reconhecer, eu sou pecador. Ó Deus, ser propício a mim que sou pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O problema é que o pecador orgulhoso, ele não reconhece que ele é pecador. E ele tem justificativa para tudo. É a síndrome de Adão e Eva. Sempre tem um culpado. Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você, Adão? Estou aqui, Deus. O que aconteceu, Adão? Olha lá, a mulher que o Senhor me deu. Foi eu que pedi, não, foi o Senhor que me deu. Eva, o que aconteceu? Foi culpa da serpente, Deus. E nós? É culpa de fulano de tal, é culpa do líder, é culpa do pastor, é culpa do irmão que me abraçou na igreja, é culpa do irmão que passou direto e nem falou comigo. É por isso, é por culpa do irmão que não me ligou no momento mais difícil. Aí eu fui lá e bebi, e fumei, e traí minha esposa, meu marido. E é culpa, com todo amor e respeito, é culpa sua. E assumir isso, aceitar isso, reconhecer isso, é quebrar o orgulho. É olhar para dentro de si e falar assim, eu pequei, eu errei. Tem gente casada aqui? Essa é uma frase gostosa de ouvir no casamento. Cadê minha esposa linda? Está ali, ó. Vamos completar 3 anos de casamento, mês que vem. Ô, Léo, 3 anos já teve que falar que errou. Ih, irmãos, algumas vezes. Mas Deus deseja quebrar esse nosso coração orgulhoso. E por que isso? Porque a humildade, como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 6, e nós falamos, a humildade, ela é esse caminho para que a graça de Deus possa nos alcançar. Nós podemos ter uma pessoa que tem essas características, que eu li aqui sobre o fariseu. Nós podemos, e temos pessoas, discípulos de Jesus, que vivem uma vida de relacionamento com Deus, mas ele é humilde. Ele tem a sua vida com Deus e diária. Ele é constante no seu relacionamento com Deus. Ele não está aqui para cumprir protocolos. Ele busca a Deus de todo o coração. Ele não busca para se comparar aos outros. Ele busca porque ele tem um desejo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Sabe qual que é o maior presente que a gente pode receber no dia do nosso aniversário, irmãos? É alguém olhar para mim, para você e falar bem assim, eu vejo Jesus em você, parabéns. Eu vejo o Cristo que você prega em você, parabéns. Eu queria te parabenizar porque de tudo que você tem de extraordinário, de incrível, é porque você se parece com Jesus. Isso é incrível. E o discípulo humilde, ele vive dessa maneira. Ele não quer olhar para o pecador e ele quer se justificar lá. Não, ele pecou, ele errou, ele não faz assim, ó. Ah lá, fulano, pastor, vai lá, se preocupa com aquela pessoa, que a situação daquela pessoa está muito pior do que a minha. Não!
ele olha e fala bem assim, eu pequei e eu preciso melhorar minha vida porque eu tenho um alvo, eu quero me tornar mais parecido com Jesus. E esse é o nosso objetivo. Essa é a alegria do nosso coração, essa é a leveza da nossa vida. E o discípulo que vive com humildade, ele vai entender isso, a graça de Deus vai alcançá-lo. Ele sabe que se um dia ele deixar de buscar a Deus, ele morre. Então, no dia que ele acorda desanimado, fala assim, não quero saber de igreja, não quero saber de Bíblia, não quero saber de oração, não quero saber de nada. Ele fala assim, epa, bora, volta. E ele olha para dentro de si e fala assim, alma, você tem um dono, sentimentos, você tem um dono. O dono da sua vida se chama Jesus Cristo e eu vou submeter os meus sentimentos à vontade de Deus. Não quero orar, mas eu vou dobrar os meus joelhos e falar, Deus, me perdoa que eu sou pecador, não queria estar aqui, mas eu preciso te buscar, porque se eu te abandonar, eu vou morrer. Ele levanta num domingo, desanimado, com as dificuldades, com as lutas, chorando às vezes, desesperado, com o sentimento que parece que Deus abandonou. Mas ele reconhece isso, ele é humilde para dizer diante de Deus, fala assim, Deus, eu só queria desistir de tudo. Eu só queria parar com tudo. Eu queria parar mesmo, Deus sabe? Eu não queria ver ninguém. Irmãos, quantos de nós, que às vezes a gente vem para a igreja e a gente não quer ver ninguém. Quantos de nós, eu falo assim, vim para uma igreja desse tamanho, é muita loucura. E tem muita gente que vem para uma igreja desse tamanho e fala assim, vai ser bom demais. Por quê? Porque eu vou chegar lá, eu vou sentar no fundo, nada contra os irmãos que sentam no fundo. Eu sei que você só chegou depois, mas eu vou sentar no fundo. E aí quando o pastor estiver falando bem assim, fica de pé, eu vou ficar de pé mesmo e já sair andando para ir embora, porque aí ninguém me cumprimenta. E essa é uma realidade de muita gente. E sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? É reconhecer isso. É às vezes chegar num ambiente como esse, chamado igreja, e ser humilde o suficiente para alguém olhar nos nossos olhos e falar bem assim, Lucy, você está bem? E ela fala assim, eu não estou bem não. E a gente está pronto. A gente, muitas vezes, vive um pouco no automático e os irmãos estão, está tudo bem. Paz, graça e paz, Deus abençoe, está tudo bem, tudo na paz. Que se um dia alguém olhar para a gente e falar bem assim, está tudo bem, e a pessoa falar, não, a gente é capaz de sair andando assim, beleza. Mas, irmãos, de verdade, o discípulo humilde, a pessoa que vive essa vida com Deus, ela vai entender isso. O desânimo pode vir, a dor pode vir, a falta de esperança pode vir, o sentimento que Deus abandonou pode vir, mas ele vai reconhecer isso nos pés daquele que é vivo, daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai falar assim, Deus, eu não estou te sentindo não, mas eu estou aqui, fala comigo. Deus, eu não queria ir hoje, mas eu vou lá, fala comigo. Deus, eu estou com vontade de desistir, mas eu vou porque eu sei que o Senhor é real. E sabe o que acontece? A Bíblia está falando, lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus concede a graça a esse tipo de pessoa. A pessoa que é humilde, a pessoa que reconhece, a pessoa que tira todas as máscaras, a pessoa que tira toda a capa. Eu cheguei aqui hoje, eu fiquei muito feliz. O pastor Jairo virou para mim e falou assim, nossa, Léo, você está bonito. Eu falei, obrigado, pastor. Mas o que realmente importa é como eu estou por dentro. Como está o meu coração? E a pergunta que eu tenho para fazer é, nós vimos duas pessoas indo para o mesmo ambiente, indo para o mesmo lugar, mas com atitudes diferentes. Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a sua atitude quando você chegou aqui nessa noite? O discípulo de Jesus, ele busca a Deus, pois ele sabe que Deus tem planos para a sua vida, então ele ora, ele pede direcionamento, ele abre mão das suas próprias forças e da coisa menor, a coisa mais incrível que pareça ser, ele está aos pés do Senhor pedindo direção e falando, Deus, me ajuda a tomar essa decisão. E a graça de Deus vai ser concedida a essa pessoa, e essa pessoa vai tomar uma decisão baseada na vontade dele.
Irmãos, não tem nada melhor, nada. Alguém aqui já tomou uma decisão errada na vida ou só eu? Alguns ontem. E sabe qual que é o convite de Deus para nós hoje? Para a gente parar de achar que a gente já sabe. Para a gente parar de achar que... Não, já sei como é que é. Sabe qual que é o maior desafio para nós, pastores, que estamos aqui semanalmente, fazendo transição, pregando? É achar que a gente já sabe como fazer a pregação. Para quem está aqui no Ministério de Louvor, já chegar e falar assim, não, é só tirar a letra, é base, clique e tal. E esquecer que o mais importante é a dependência total de Deus e que sem essa graça... Às vezes, irmãos, a gente está na nossa caminhada com Cristo e lá no começo nosso coração queimava, a gente orava para tudo. A gente sentava na nossa mesa para tomar um café da manhã e fazia a oração de 3 horas agradecendo pelo café da manhã. E chegava no almoço e de novo, Deus, obrigado. E chegava na janta e Deus, obrigado. E no dia seguinte, obrigado. Ia na padaria, obrigado. E aí, só que vai se tornando tão natural esse processo que a gente parece que vai deixando Deus um pouco de lado, a gente começa a fazer as coisas no automático. E sabe o que acontece quando a gente começa a fazer as coisas no automático? A graça de Deus vai ficando de lado. E sem a graça de Deus, irmãos, não vai. Não vai. Quantos casamentos precisando da graça de Deus? Quantos relacionamentos entre pais e filhos precisando da graça de Deus? E sabe o que vai fazer com que essa graça de Deus se manifeste, talvez no seu casamento, na sua vida, com o seu filho, com a sua filha? É a humildade de olhar nos olhos dele e falar assim, perdão. Ô filho, vem cá, vamos orar juntos? É a humildade. Deus concede graça aos humildes. E a verdade é que a gente olha para esse publicano e a gente vê um pecador com uma atitude humilde. Ele é menosprezado pela sociedade, mas ele sabe que há alguém que se importa com ele, então ele ora, ó Deus, seja propício a mim. Pecadores que têm atitudes de humildade não são aqueles que se gloriam dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Não são aqueles que falam bem assim, não, eu nasci assim, né? Vou morrer assim. Não. Ele sabe que tem alguém que pode mudar a sua vida, então ele recorre a essa pessoa. E quando a gente pensa nisso, em pecadores que recorreram de forma humilde e tiveram a coragem para reconhecer as suas falhas, a gente vai lembrar que a principal atitude não é apenas do pecador que se arrepende e tem humildade, mas é da pessoa de Jesus que está do outro lado e tem a capacidade de perdoar todos os pecados sem levar em conta nada. Jesus é só Jesus. Lá em Romanos fala que possa ser que alguém tenha coragem de morrer por um homem bom, mas por pecadores igual eu e você, só Jesus. É Jesus olhando para a mulher samaritana, mesmo sabendo que ela já tinha 5 maridos. E mesmo assim ele oferece a água da vida. É Jesus olhando para uma mulher, conhecida na Bíblia como uma mulher adúltera. E ele virando para todos, como nós cantamos aqui, com uma frase. Uma frase. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E ele olhar para aquela mulher, depois de todos, dos mais velhos aos mais novos, saírem, ele olha para aquela mulher e fala, filha,
Onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É Jesus olhando para Pedro, depois do próprio Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Não, Senhor, não, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu não sei quem ele é, eu não conheço. E é o próprio Jesus indo atrás deste homem chamado Pedro, perguntando para ele: Pedro, tu me amas por 3 vezes? Então vá, Pedro, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, vá, Pedro. É Jesus dizendo para a mulher do fluxo de sangue, num momento delicado, a multidão está aglomerando Jesus. De repente Jesus vira e fala bem assim: alguém me tocou. Um dos discípulos olha para Jesus e fala assim: Jesus, olha o tanto de gente que está aqui. É impossível, é claro, é óbvio que alguém te tocou. Jesus: não, saiu poder de mim, saiu virtude de mim. E aquela mulher constrangida, com receio, mas humildemente ela fala: foi eu. E o próprio Cristo olha nos olhos dela e diz: a sua fé te curou, vá em paz. A graça de Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. É Jesus olhando para o leproso, e talvez aquele homem que era também rejeitado pela sociedade, era considerado impuro. Ele não pode ficar no meio das pessoas, porque todas as pessoas no qual ele toca se tornam impuras também. Mas o próprio Jesus se aproxima, e talvez alguém desesperado, falando: meu Deus, o que vai acontecer? Não deixa esse homem se aproximar de Jesus. Não pode, não pode. Mas esse homem se aproxima e faz uma pergunta para Jesus: Jesus, se tu queres, pode me purificar. E o questionamento desse homem é tão forte, porque ele não tem dúvida que Jesus pode, a dúvida dele é se Jesus quer. E a graça de Jesus, meus irmãos, foi derramada sobre a vida desse homem. Jesus quer derramar a sua graça sobre nós. Ele deseja transformar o nosso cenário, a nossa vida, nos virar de ponta cabeça mesmo, transformar o nosso caráter, curar as nossas dores, nos fazer nova criatura. É incrível porque Jesus não dá uma palavra. Jesus apenas não verbaliza. Ele toca naquele homem. Mas quem fosse tocado por aquele homem não ficava impuro. Não era isso que a lei dizia. Mas a graça de Deus é muito maior do que qualquer circunstância, do que qualquer situação. A Bíblia fala lá em Romanos também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que incrível. Que incrível, que incrível, que incrível. Que incrível. Passa o último para mim. E a verdade, quando nós lemos essa parábola, é essa. Ninguém está tão perdido que não possa ser justificado pela graça de Deus e pelo amor de Deus. E ninguém é tão santo que não precise dessa graça. Ninguém. Por onde nós recebemos a graça? Essa graça vem de um Deus que nos amou incondicionalmente. Sabe, irmãos, eu olhando um pouco para a minha vida assim, eu falo: meu Deus, eu era um adolescente todo carente. Gostei muito do que a Lucy falou ontem: carência não se supre, se cura. Eu tentei suprir a carência do meu coração com tantas coisas. Tantas coisas. Na minha adolescência, entrando em relacionamento, não, vou namorar, vou casar, vou ter os meus filhos, tal, e sofrendo com isso. E quantos que tentam suprir uma carência às vezes com as drogas,
com bebida. Nós estamos na época das bets. Não, eu vou suprir minha carência com as bets. Ou vou comprar um monte de coisa exagerada. Não, eu estou triste hoje. Eu vou comprar mesmo que eu estou triste. Preciso acabar com essa tristeza no meu coração. Mas quando essa graça nos alcança, ela nos cura. E eu sou tão grato a Deus por tudo que estou vivendo. Tão grato, tão grato, tão grato. Mas eu sei, se não fosse a graça, e se não for a graça. E o desafio é continuar. É não parar. Sempre se lembrando do começo. Onde que eu estava? De onde Cristo me tirou? Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele me libertou de todas as trevas e de todas as prisões e cadeias e tudo. Ele mudou minha vida. Cristo é tão incrível, Ele realizou o maior sonho da minha vida, que era me casar com essa menina linda que está ali. Tenho certeza que em breve vai realizar o meu maior outro sonho, de ter 6 filhos. Não. Já pensou? Mas eu preciso caminhar nessa graça. Eu preciso continuar nisso. Eu preciso entender que, lá no começo, sem Ele eu não era nada. Então não adianta, no momento em que eu estou vivendo algo muito legal, no momento em que Deus tem me permitido viver experiências incríveis, eu preciso entender que eu ainda preciso dEle. Eu preciso ficar conectado a essa videira. É dele que vem. É dele que vem. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E esse é um momento que eu queria que você tivesse muita liberdade. Talvez essa seja uma noite onde, ao ouvir essa palavra, você olhou para dentro de si e falou assim, eu tenho vivido tão orgulhoso. Chegou o momento de mudar a minha atitude. Chegou o momento de reconhecer que eu, por mim mesmo, eu não sou nada. Enquanto nós adoramos, nós vamos ter esse tempo de oração. Você tem muita liberdade. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar. Se você fala assim, poxa, eu gostaria muito de receber uma oração, porque tem sido muito difícil caminhar sozinho, você pode sair do seu lugar, nós vamos estar aqui orando. Mas eu creio que o Senhor vai tocar corações nesse momento. E eu creio que pela graça dEle, nós vamos nos tornar cada vez mais humildes em sua presença, entendendo a necessidade que nós temos dEle. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Tenha liberdade nessa hora.